você que acompanha a Canção Nova, seja muito bem-vindo, boa noite. Estamos chegando com o nosso Além da Notícia de hoje, numa semana que agora repercuta em dois importantes eventos. Semana passada, bicentenário da Independência e a morte da Rainha Elizabeth II. Por isso que a gente quer aqui também no programa de hoje repercutir, refletir justamente sobre esses dois importantes acontecimentos e olharmos para a história, as consequências presentes e futuras de tudo isto. O nosso convidado de hoje vai nos ajudar enormemente, é um especialista nesses assuntos, profundo conhecedor e também alguém que você vai se deleitar ao ouvi-lo, já deve conhecê-lo bastante. Recebo com muito prazer Rafael Nogueira, que é historiador, secretário nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural, ex-presidente da Biblioteca Nacional. A gente conhece pra caramba dos seus muitos vídeos, cursos, formações, aulas, tanta coisa. Bem-vindo. Obrigado, Ronaldo. Prazer grande estar aqui de volta. Todo nosso poder receber você aqui. E que assuntos fantásticos esses para a gente refletir numa hora propícia, né? Exato. Ainda mais nesse momento, bicentenário da Independência, a data maior da nacionalidade, que é o 7 de setembro, completando 200 anos, e a triste notícia do falecimento de Elizabeth II, rainha aí da Inglaterra, do Reino Unido. A nossa independência, que para muitos de nós, a gente se deparou um pouco agora com toda essa história na comemoração do bicentenário. E também com a morte da rainha Elizabeth, a gente também começou a se interessar por muitíssimas curiosidades dos regimes monárquicos. Então, eu acho que vai ser, de fato, uma noite muito prazerosa aqui para nós, não é? Com certeza. Bom, eu já começo então, o Rafael, pedindo a você que nos fale. Vamos começar. Gente, nós vamos já dividir esse programa aqui em duas partes, né? A primeira é o nosso bicentenário da Independência. Por que foi tão importante e é tão importante a gente agora recordar a história da nossa independência e comemorarmos, celebrarmos o bicentenário? Quais as razões? O bicentenário da Independência é importante porque o 7 de setembro foi importante. Foi um momento na nossa história. 7 de setembro de 1822, foi o momento em que o Brasil estava dependente das Cortes de Lisboa, que já tinham pedido o retorno de Dom João, que, recordo a todos, tinha vindo para cá por ocasião das invasões napoleônicas, e ele aqui em 1815 tinha levado o Brasil a reino, e com a derrota de Napoleão ele não voltou. Então, isso dava um sinal de que o Brasil tinha se tornado a verdadeira metrópole, e Portugal, a colônia, digamos assim, e não a colônia, o Reino Unido. Havia uma espécie de paridade. É que eu brinquei com a palavra colônia porque com a abertura dos portos em 1808 e com a elevação do Brasil a reino, o Brasil era maior, o Brasil era mais rico e o Brasil tinha comércio então direto com os países, notadamente a Inglaterra. Então o que acontecia? Portugal ficou um pouco apagado e as elites portuguesas fizeram uma revolução, exigiram o retorno de Dom João. E aos poucos foram fazendo cada vez mais exigências, entre as quais a de tirar o poder judiciário daqui, que foi uma das razões que levou o dia do fico em 9 de janeiro de 1822, e depois de tirar o poder executivo, ou seja, de pedir para Dom Pedro voltar, que já tinham pedido algumas vezes e Pedro tinha negado. O dia do fico foi isso. Mas em 7 de setembro, dias antes do 7 de setembro, na verdade, final de agosto, tinham vindo 7.000 soldados para pegá-lo à força, para derrubar o ministério e para prender os ministros que aqui estavam. Ou seja, e também para todos os atos de Dom Pedro serem revogados. Era um insulto ao herdeiro que representava aqui no Brasil o poder executivo. Então, quando ele declara independência ou morte, a gente está declarando a independência destas cortes, que tinham mais ou menos deixado Dom João VI apagado lá em Portugal e queriam submeter também o Brasil e Pedro I. Pedro I se alia com as elites brasileiras e proclama, enfim, a independência. A grandeza do Brasil, as riquezas do Brasil, aquilo que se descobriu no Brasil, surpreendeu os portugueses? Ah, surpreendeu. Desde quando eles chegaram lá no último ano do século XV, eles foram se surpreendendo cada vez mais. A maior parte das surpresas foram positivas, algumas foram negativas, né? Porque a gente vê na carta de Pero Vaz de Caminha que ele já indicava, nossa, aqui deve ter muito ouro e prata. Prata nunca foi encontrada, né? E o ouro, sim, o ouro foi encontrado, mas depois de alguns séculos já de colonização, depois de 2 séculos de trabalho de povoamento e colonização. De qualquer forma, esse não era o único objetivo deles. Também estava na carta de Pero Vaz de Caminha o objetivo de povoar aquelas terras, transformar numa espécie de novo Portugal e de evangelizar os povos que aqui estavam. Então havia uma missão evangelizadora desde o início da história de Portugal, dos portugueses chegando aqui. Então você percebe... E isso precisa ser dito, porque se entende ou se acha, ou fomos ensinados de que os portugueses vieram somente para nos colonizar e tirar nossas riquezas. A gente aprendeu isso na escola, lamentavelmente só isso, né?
Mas isso vai contra os documentos. A gente tem que olhar as provas. As provas históricas indicam, por um lado, a Carta de Pero Vaz de Caminha, ela é a espécie de certidão de nascimento, certidão de batismo do Brasil. Conta a primeira missa, rezada por Frei Coimbra, e, ao mesmo tempo, a missa, a cruz, uma espécie de movimento de devoção e respeito por parte dos índios ali em Porto Seguro. Mas você percebe também que ele deixa os objetivos claros. Ele expõe a Dom Manuel I que aqui era um lugar para evangelização. Depois a gente percebe também que, vindo das grandes comunidades religiosas, a gente tem ordens religiosas vindo constantemente, então, a princípio, os franciscanos, depois os beneditinos, os carmelitas e, enfim, a ordem jesuíta. Então, e a ordem jesuítica, ela tem, assim, um enorme cabedal aí de histórias de heroísmo, de verdadeiro heroísmo e santidade. Né? Padre Anchieta, por exemplo, é um dos grandes exemplos de santidade. Então, dizer que tudo foi só por economia é um pouco equivocado, né? É muito equivocado. É que se ressalta bastante somente esse aspecto, né? Eu quis dizer nesse sentido. E quando eu li a Carta de Pero Vaz de Caminha, semana passada, no meu programa da rádio aqui para o Brasil todo, eu fiquei encantado e os ouvintes ficaram também, porque parece que é a primeira vez que está se descobrindo aquela carta, e não é. Exatamente. Eu fiz isso com os alunos uma vez. Eu falei, agora nós vamos parar tudo e vamos ler frase por frase da Carta de Pero Vaz de Caminha e analisar. Quando chega e a gente percebe que, de fato, ele está dizendo que aqui era uma terra, os povos parecem que não tem uma contrariedade natural à religião. Basta nós trazermos o cristianismo e eles vão aceitar nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, essa foi apenas uma introdução, mas agora eu vou chamar a nossa reportagem. Vamos falar na reportagem sobre monarquia no Brasil. Não se assuste, é isso mesmo. A independência do Brasil foi um processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, que se deu em 7 de setembro de 1822. Por meio da independência, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e passou a ser uma nação independente. Com esse ato, o país organizou-se como uma monarquia que tinha Dom Pedro I como imperador. Dom Pedro I proclamou o grito de independência às margens do rio Ipiranga. Desde 1946, por lei federal, 7 de setembro é feriado nacional. Desde então, a data se tornou uma das mais importantes do país e é celebrada pelos brasileiros com muito patriotismo. As comemorações da independência no Brasil são marcadas por desfiles cívicos. Em 2022, o Brasil comemorou seus 200 anos como uma nação independente. Para a data, o coração do primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, foi transportado ao país no final do mês de agosto, ficando exposto no Palácio do Itamaraty até o dia 8 de setembro. Depois que a gente assistiu agora, já quero pedir ao Rafael para tirar essa curiosidade. Por que nós falamos monarquia no Brasil quando a gente retrata aqui esse período de 1822 até 1889, quando foi proclamada a República? E durante esse período, como foi isso? Como isso se deu? É um grande desafio, Ronaldo, falar em poucos minutos sobre esse período, mas é interessante porque, na verdade, esse é o período da monarquia do Brasil independente, porque o Brasil já era uma monarquia com Portugal e, a partir de 1815, o Brasil já era um reino. Né? O Brasil já tinha sido elevado a reino. Agora, em 1822, era um império novo. Né? Passa a existir esse novo império, com o 7 de setembro, que foi a independência, o grito do Ipiranga, depois com a aclamação em 12 de outubro, né, que é dia de Nossa Senhora Aparecida, mas é aniversário de Pedro I, ao mesmo tempo o dia da aclamação dele. E 1º de dezembro, o dia da sagração e coroação. Então são 3 datas extremamente importantes para, digamos assim, uma afirmação, tanto para os povos brasileiros, digamos assim, eles diziam no plural às vezes, quanto para o mundo exterior, de que aqui havia uma nova monarquia. Essa monarquia ela costuma ser dividida em 3 fases. O primeiro reinado, uma fase intermediária chamada de regências, porque quando Pedro I abdica e vai a Portugal, o Pedro II era um menininho de 5 anos, então não tinha como ele virar um monarca. E, ao mesmo tempo, depois, com a sua ascensão ao trono, nós temos, a partir de 1840 a 1889, o chamado Segundo Reinado. Reinado no sentido de que o imperador reina, era um império com houve 2 reinados. Bom, no primeiro reinado, a gente tem, a partir desse primeiro ano de 1822, os desafios de um país recém-independente. Quais são os desafios?
Primeiro, as resistências em guerra, que há. Resistências externas e internas. Então, houve uma guerra contra Portugal. E isso desde os últimos anos, principalmente em 2019, com a publicação de um livro chamado Independência e Morte, inclusive vem aqui da UNB, mostra que as guerras merecem consideração, porque ainda que houvesse pouca gente aqui, e a gente pense, não foram tantas mortes quanto, por exemplo, na Guerra do Paraguai, proporcionalmente ao número populacional, foi uma guerra de mesmo nível. Ela dura um ano, né? Então, assim, também não é uma guerra muito duradoura, parte dos Estados Unidos, né, que eles declaram independência em 1776, só em 81 que vem a vitória. Então, aqui foi um ano, mas de 1822 a 23, não estava ainda definido que o Brasil seria independente. Havia a questão diplomática, a necessidade de começar a nomear representantes brasileiros e a questão do reconhecimento. Alguns povos africanos e os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a independência e só vem em 24, então depois da vitória na guerra. E aí houve a necessidade também de convencer Portugal a reconhecer a independência do Brasil, isso só vem com a mediação da Inglaterra em 1825. Então a gente tem vários desafios aí. A Guerra da Cisplatina foi uma derrota, né, porque foi perdida a Cisplatina, que é o território atual do Uruguai, e a Confederação do Equador foi uma vitória para Pedro, porque era uma tentativa de alguns países do atual Nordeste, de alguns países, eles se consideravam, né, um país novo, mas na verdade de algumas províncias do atual Nordeste de se separar do Império do Brasil, e acabou que Pedro I ganhou essa guerra. Então, assim, foi algo difícil de se concretizar. Pedro I, quem era esse homem, o que ele pensava, o quanto ele foi fundamental para esta nossa proclamação de república posterior? Para a proclamação da república, o Pedro I, eu acredito que ele não tenha sido tão importante assim, porque ele ainda era uma figura muito louvada e respeitada. Então, acredito que para a proclamação da República ele tenha sido um obstáculo. Por isso que até tentam deixar a figura dele de lado por um tempo e em prol de uma outra figura. Em 1889, tentam chamar a atenção de Tiradentes e diminuir a figura de Pedro I, porque ele ainda era muito respeitado. A gente tem que lembrar que depois de 50 anos da independência, você tem, em 1872, a primeira estátua pública, o primeiro monumento público do Brasil, que foi feito no Rio de Janeiro, uma estátua equestre de Pedro I. E o segundo monumento foi a José Bonifácio, né, que foi também na Praça de São Francisco, lá no Rio de Janeiro. Então, você tem essas instituições. Pedro I, louvado publicamente pelo próprio Império e pelo povo. Mas, voltando ao primeiro reinado, ele termina porque o Pedro I estava com dificuldade de relacionar os desafios de governo com os desafios da sua própria dinastia e com os problemas em Portugal. Ele mais ou menos estava tentando fazer as três coisas ao mesmo tempo e os brasileiros não estavam gostando da proximidade constante com Portugal. Então, isso ficou muito claro que o Império era uma união entre a coroa e as elites brasileiras, e se as elites brasileiras não aprovassem, não ia ter coroa, podia haver uma república. É por isso que ele abdica em nome do filho, para preservar a dinastia para o seu filho, para preservar a monarquia, e depois ele vai a Portugal cuidar de questões dinásticas lá em Portugal. A importância dele, o respeito dele por parte do povo brasileiro veio, então, sobretudo, pela proclamação da independência. Veio pela independência. E pela independência e pelos primeiros anos ali de governo, porque pela independência ele não só cria o hino como vence guerras, a guerra contra Portugal, e ao mesmo tempo ele foi o responsável pelas tomadas de decisão mais importantes, que foram principalmente o FICO, a convocação de uma constituinte, de uma assembleia, e depois ele se deu mal com essa assembleia, mas enfim, e depois com o grito do Ipiranga. Então, assim, e ele soube se relacionar com as elites. A gente sabe que as coisas mudam bastante e também os regimes mudam bastante sempre que se tem crises. O que levou à proclamação da República? Foi uma crise? O Império foi entrando em crise? Economicamente o Brasil foi entrando em crise? Quais os fatores ali fundamentais? Depois que Pedro I abdica, como eu disse, tem esse período da regência e depois o segundo reinado. Então foi um longo período aí para a gente primeiro consolidar o Império e para depois ele entrar nessa decadência. A decadência, assim, ela, na verdade, ela corresponde a uma série de crises que poderiam ter sido resolvidas de várias formas. Quando a gente se coloca diante do período histórico, imaginativamente, a gente vê que tem um horizonte de expectativas e a gente, se fôssemos vivos na época, poderíamos ajudar a escolher, a influenciar. Como a gente não pode, a gente tem que perceber que as pessoas da época podiam. E as crises eram principalmente uma crise ligada ao Exército, uma crise ligada à abolição, né, que aconteceu em 88, um ano antes da proclamação da República, uma crise que tinha relação com
a religião, uma crise religiosa, e tínhamos uma crise mais ligada ao movimento republicano, que começava a surgir no Brasil. As 3 primeiras crises são mais famosas, a 4 é um pouco questionada, mas existia. A primeira crise, ela foi uma crise ligada ao exército, chamada de crise militar. E se deu, ao fim da Guerra do Paraguai, os militares ao mesmo tempo não se sentiram tão prestigiados, eu digo os militares do exército, não se sentiram tão prestigiados quanto a Marinha, e ao mesmo tempo eles queriam participação política, uma vez que eles tinham vencido uma guerra extremamente importante, e eles não tinham muita participação política. Então havia essa vontade de parte dos militares do Exército Brasileiro de participar politicamente e essa rivalidade com a Marinha. Ao mesmo tempo, você tem uma segunda crise que, com a abolição, na verdade é uma abolição gradual, que começa em 1850, depois vai para as leis do ventre livre e do sexagenário, e enfim a Lei Áurea. E essa abolição já era uma consequência do que tinha acontecido na Europa, por exemplo, na Inglaterra. Nós já estávamos aqui recebendo a repercussão do que acontecia lá, era isso? Fomos pressionados muitas vezes pela Inglaterra na direção da abolição, essa é verdade. E aqui a gente já se encontra, né? Brasil e Inglaterra, já vamos chegar mais tarde lá. Exatamente. E existe, na verdade, uma rivalidade na época entre Brasil e Inglaterra. As relações entre Brasil e Inglaterra no Império foram, a princípio, logo na independência, foram de uma relação de paz e amizade, mas pouco depois, a partir da década de 30, é uma relação conturbada. Essa relação conturbada faz com que, mesmo os ingleses tendo uma causa que é correta e que é humanitária e que é cristã, o Brasil, às vezes por orgulho, por não mostrar obediência, queria tomar a própria decisão a partir de seu parlamento. Então os brasileiros, em 1850, tomam a própria decisão, eles entendem na época, né, eles entendiam que não foi por pressão inglesa, mas foi porque eles quiseram. Porque na verdade desde 1831 eles já tinham entrado num acordo com a Inglaterra de que seria abolido o tráfico. E o tráfico continua, a famosa lei para inglês ver. Daí vem o Bill Aberdeen, que é uma lei, uma decisão ali do parlamento de que os navios negreiros que faziam o caminho África-Brasil, Brasil-África, seriam considerados piratas e seriam, portanto, passíveis de confisco. Eles seriam paralisados, a carga seria tomada e os escravizados seriam libertos. Então, assim, nesse sentido, a Inglaterra estava com a causa certa. Mas o Brasil, em 1850, aí sim, a partir de seu parlamento, toma a decisão, né, debaixo do governo de Eusébio de Queiroz, que sanciona a lei, dá nome à lei, de fim do tráfico, e a partir de então o tráfico de fato acaba. E aí só vem a nossa abolição 38 anos depois, totalmente, né? Exato, exato. A gente sabe que desde a abolição já havia um movimento abolicionista. Por exemplo, José Bonifácio já escreveu um texto, foi uma representação contra a escravatura, que era para incluir na Constituição a previsão de abolição gradual, e isso em poucos anos, seria ainda na década de 20, a abolição gradual da escravatura. Acabou que esse artigo não foi para a Constituição e isso não aconteceu, mas a gente sabe que desde o início da nossa independência havia o sonho de libertar os escravizados. Que país pegou e que momento pegou do Brasil Pedro II? Pedro II? Pedro II. Ele começa com 14 anos, ele assume com 14 anos, e depois as relações dele com o poder vão se modificando e ele vai criando um modelo de governo que vai se tornar, digamos, a característica da estabilidade, porque ele é o governante, é o chefe de Estado que mais durou no Brasil. Não tem nenhum presidente da República e nenhum outro chefe de Estado que tenha durado mais do que os seus 49 anos de poder. Então, quase 50 anos aí no poder, o Pedro II, ele consegue, a partir de mecanismos constitucionais, criar, a partir principalmente de 1847, criar um mecanismo que é o parlamentarismo à brasileira, digamos assim. Então, o parlamento tem força e ele nomeia um presidente, era o presidente, não, presidente do Conselho de Ministros, ele nomeia um presidente, o presidente nomeava o ministério. Se o governo andasse mal, ele derrubava o presidente. Caiu o ministério, porque chamando o outro presidente, ele convocaria, nomearia novos ministros. E a partir de então, novas eleições seriam convocadas e o parlamento seria refeito. Então, assim, foi um procedimento que durou muito e que estava em discussão, poderia ser reformado, detalhes poderiam ser aprimorados. Então, assim, foi a instituição, o sistema político que no Brasil mais tempo durou e com maior estabilidade. Vamos falar sobre relação Brasil e Reino Unido. Daqui a pouquinho, na sequência ainda desses 2 primeiros blocos, dedicando aqui ao Brasil, bicentenário de independência. E para os últimos, nós vamos falar sobre as 44 monarquias existentes no mundo ainda hoje, mas sobretudo com destaque para o Reino Unido, a morte da rainha Elizabeth II. Daqui a pouco.
Retornando aqui na sequência do Além da Notícia da noite de hoje, eu tenho o imenso prazer de receber aqui o Rafael Nogueira, que atualmente é professor de História do Brasil para aspirantes à carreira diplomática, professor do curso Política, Governo e Conservadorismo do Instituto Conservador de São Paulo. Há um grande interesse hoje nessa temática no Brasil? Sim, tanto em monarquia quanto em conservadorismo. Né? Primeiro, para entender mais como é que foi o Brasil, para entender mais como é que são os sistemas de governo e, ao mesmo tempo, do ponto de vista do conservadorismo, porque a democracia brasileira, ela parece que por muito tempo se contentou em uma rivalidade entre os trabalhistas, os socialistas, os comunistas e os sociais-democratas. É como se fosse um espectro de esquerda competindo entre si. E os conservadores, sendo como são a direita moderada, né, ainda que muitos os apelidem de termos horrorosos, na verdade os conservadores fazem parte da direita moderada, aqueles que querem defender as pautas morais, que querem preservar algumas instituições do Brasil, que querem preservar a memória brasileira, o patrimônio histórico e cultural, e ao mesmo tempo aqueles que querem fazer a preservação de alguns costumes, hábitos e aspectos do mais profundo da cultura brasileira. Vamos voltar. A 1889, 15 de novembro, derruba-se a monarquia no Brasil e instaura-se a República. Um cenário político ali que modifica completamente a nossa vida até os dias de hoje. O que caracterizou ali aquela mudança? Depois daquelas crises todas, né, que os fazendeiros que perderam os escravos queriam indenização e não tiveram indenização, porque a princesa Isabel assinou uma lei, a Lei Áurea, que não previa indenização para quem era dono de pessoas, donos escravizados, uma coisa horrorosa e abominável. Não era. E, ao mesmo tempo, os militares com aquela crise que eu já expliquei, e havia ainda a crise religiosa, que vinha desde a década de 70 do século XIX, que foi uma questão de reação dos católicos contra maçons. O Brasil tinha uma espécie de integração muito diferente de como o Papa enxergava as coisas, né? Padres eram maçons, freis eram maçons, havia uma relação dos líderes com a maçonaria e com a igreja que era meio mútua. Isso, inclusive, inspirou papas da época, por exemplo, Leão XIII, a escrever encíclicas condenando a maçonaria. Sim. E antes disso, houve bulas papais. E aqui o Brasil, ele tinha o regime do beneplácito, né? Então, a bula, a orientação do Papa só valia depois que o imperador... Isso era uma herança portuguesa, que o imperador assinasse embaixo. E o imperador não assina em relação a essas questões maçônicas, só que alguns bispos resolveram obedecer ao Papa. E aí cria-se todo um incidente diplomático e um problema dos fiéis tendo algumas questões a se levantar contra Pedro II. Mas se sabia, por exemplo, que depois essa questão é bem encaminhada e a gente sabia que a filha de Pedro II, que era a princesa Isabel, já tinha ganhado a flor de ouro do Papa, ela era muito devota e muito católica, então eu acredito que para os fiéis católicos era uma questão de aguardar, porque naquele momento era um problema que seria solucionado. A República que vem, ela não define, ela não resolve essa questão, porque a República também vem acenando para os católicos no sentido de que agora o Estado e a Igreja são absolutamente separados, mas então o Papa que cuide da Igreja, porque era o governo, era o Império que cuidava da Igreja, que pagava, eram funcionários públicos os padres. E aí existe a separação. Num sentido, houve a romanização, e a Igreja se fortalece. No outro sentido, a maçonaria também se fortalece. Então, houve uma renovação do problema, que não foi solucionado como se queria, né? Então, não foi o sistema político que resolveu. Não existe assim, a monarquia é mais católica ou a república é mais católica. Depende, qual monarquia, qual república. Vamos lá, seguindo aqui o nosso roteiro cronológico, 100 e poucos anos depois da proclamação da República, 1993, nós tivemos aqui um plebiscito no Brasil para determinar se o país deveria ter uma forma de governo republicana ou se retornaria à monarquia. O que levou a esse questionamento ali na década de 90? Em 1889, teve o decreto da proclamação da República, o decreto prometia um plebiscito. Esse foi então, já era previsto, então? Já era previsto. Esse é um grande problema da nossa história, porque o plebiscito era previsto e ele não foi realizado. Quando ele é realizado só mais de 100 anos depois, em 1993, isso significa que todas as pessoas que de fato viveram o Império morreram. Aquelas que nasceram no Império não tinham memória do Império. Então não se tinha memória da monarquia, se podia torná-la caricatural, né? Era possível fazer... Aliás, se fez isso também. Se fez. Né? Então, ainda assim, foi conquistado o número de 10%, pouco mais de 10%,
de eleitores votaram pela monarquia, mesmo sem a memória da monarquia e mesmo com propaganda contra e até ridicularização. Então, acontece que não foi justo, né? Foi uma demora tremenda, porque se o plebiscito tivesse ocorrido na época, muito provavelmente a monarquia teria se mantido. A monarquia era mais popular. A república foi feita no bojo de todas aquelas crises, ela foi feita com uma proclamação que foi uma espécie de golpe minoritário. O grupo de republicanos era muito pequeno, o grupo de militares se aproveitou, se unindo com as elites aborrecidas com a abolição. Eles conseguiram implementar a coisa sem que ninguém visse nada. Só que o imperador, em 24 horas, foi obrigado a sair. E aí a nova elite foi se organizando. Então, assim, foi uma coisa meio que sem popularidade, sem participação do povo, com muito menos participação do que a independência. Que a independência era amplamente discutida. Quando agora, em 93, foi feito esse plebiscito, os defensores da monarquia e as pessoas que talvez tenham sido conquistadas pela ideia, esse cerca de 10%, eles tinham como ideal qual monarquia? Por exemplo, a monarquia inglesa, aquela que se relaciona muito bem com o parlamentarismo? Sem dúvida. Não era uma monarquia absoluta. A monarquia absoluta é algo que já ficou no passado. Inclusive, nenhum brasileiro que defendia a monarquia em 1993 defendia uma monarquia absoluta. O que se defendia era uma monarquia que contemplasse o lugar da democracia. Monarquia e democracia não são antagônicos. A Inglaterra é uma das democracias mais fortes do mundo, não só a Inglaterra, né? Todos os países integrantes do Reino Unido, o próprio Reino Unido e a Commonwealth, e ao mesmo tempo você percebe várias monarquias pelo mundo, a Espanha, as monarquias nórdicas, o próprio Japão, que são democráticas. Democracia não é sinônimo de república, monarquia não é sinônimo de tirania, ditadura e absolutismo. Então, o que se queria, na verdade, era um sistema que tivesse um representante, um chefe de Estado hereditário, que tivesse vínculo com uma família imperial real, e o chefe de governo, ele seria algo independente, como na nossa própria experiência, na experiência inglesa. Então, não seria uma figura concentrando numa família todos os poderes. Isso aí não estava no ar em 1993. Tá, vamos lá. A gente tem um pouco de história aqui que eu vou só traçar aqui essas linhas. Portugal e Inglaterra tinham uma aliança que foi formalizada através do Tratado de Windsor de 1386. O que representou e representa esse tratado, que é considerado a aliança diplomática mais antiga do mundo? Portugal e Inglaterra tiveram uma história de amizade, de relação, de aliança, de fortalecimento mútuo, que mostra muitas vezes uma certa rivalidade, né, ibérica, de Portugal com Espanha, de Portugal com Castela, a depender do momento, e ao mesmo tempo a rivalidade de Inglaterra e França. Esse contexto era o de que os países precisam se unir para se proteger. Portugal pequenininho, quase cercado por Castela ou pela Espanha, ele se une com a Inglaterra, que por sua vez queria uma ajuda contra a França. Então essas alianças acabam se fortalecendo entre Portugal, Inglaterra e Espanha e França. Você percebe até uma certa proximidade nos modos, né? O português, a gente percebe a música mais, né, o gênero musical mais importante de Portugal, o fado, é uma música que é um pouco triste. Os portugueses muitas vezes eles têm aquele humor negro e aquele ar de quase sempre aborrecidos e fazendo piadas, né? E o inglês é um pouco assim também. Com a sua diferença, o inglês tem humor negro e ele tem também uma espécie de aquela filosofia estoica, aquele estoicismo de terem pouca paixão. O brasileiro já é diferente. Uma pouca irritação. Pouca irritação, né? Pouco apaixonados, exatamente. Sim. No sentido de se aborrecerem, né? E o brasileiro já é bem diferente, mas o português é assim. E o espanhol fica mais próximo do francês, fica mais latinizado. Então o português é um latino à inglesa, né? Ele pega um pouco desses hábitos um pouco mais taciturnos. E a gente tem, a partir desse tratado, uma relação constante que você vai ver reverberar depois no Tratado de Methuen, que é o de panos e vinhos, né? Um tratado em que o Portugal fazia a compra da parte da tecelagem, da linha têxtil produzida pela Inglaterra. Posteriormente, os ingleses faziam questão de sempre comprar os vinhos de Portugal e não de França, por exemplo, os vinhos portugueses que eram consumidos na Inglaterra. Foi um tratado que foi ruim economicamente para Portugal,
Mas, posteriormente, a gente sabe que a Inglaterra protege Portugal no contexto napoleônico, porque Portugal se alinha com a Inglaterra, vem para o Brasil e os ingleses participam da proteção a Portugal e Portugal e Inglaterra expulsam os franceses do território português. Então, você vê que essa aliança antiquíssima vai reverberar muito tempo depois, em alianças constantes contra França e Espanha. Na verdade, a coitada da Espanha foi invadida e tomada pela França, né? Mas o fato é, Portugal resiste junto à Inglaterra. E depois o Brasil vai ter como principal nação amiga, a partir da abertura dos portos, quem? Inglaterra. Pois é aqui que eu quero chegar, né? Como é que isso vai chegar ao Brasil? A gente vê que esses relacionamentos dessas nações europeias se davam através dos casamentos, das famílias que se uniam, não é? E um importante casamento entre famílias reais, portuguesa e inglesa, foi a união conjugal em 1662 de Carlos II da Inglaterra e Catarina de Bragança, filha de João IV de Portugal. Este Carlos II, que é a razão agora de Carlos III. É isso mesmo? É isso mesmo. E é interessante isso, porque Portugal poderia ter colocado seu sangue real, né, na linhagem dos reis ingleses e não conseguiu. A esposa de Carlos II, Catarina, não teve filhos. Então, eles acabaram não participando do ponto de vista de sangue da linhagem. E o Carlos II foi um rei muito... como é que eu vou dizer? Polêmico. A gente não estamos falando de Carlos aqui, mas é o mesmo Charles agora, né? O Charles III seria o Charles II aqui. Os né? portugueses têm o hábito, e nós aderimos um pouco a isso, de traduzir os nomes. Então, Carlos I, Carlos II, Charles I, Charles II. Então, ao mesmo tempo que... Isabel, Elizabeth. Elizabeth é Isabel, né? A gente poderia falar... Rainha Isabel. A atual rainha, recentemente falecida, como Isabel II. Então, assim... O que acontece? O Carlos I foi o primeiro rei da Europa a ser decapitado. Né? Então, Carlos I foi decapitado. Quando o Carlos II vem, depois de um intervalo, essa decapitação coloca no Cromwell no poder, que institui um novo governo republicano, mas ditatorial, na Inglaterra. Seu filho não consegue manter e depois volta o herdeiro de Carlos I, que era o Carlos II, que também foi extremamente polêmico, e depois dele vem o Jaime II, né, o James II, que vai acabar perdendo o poder para a dinastia que vai ficar, enfim, que é de William e Mary, né, Guilherme de Orange e Maria. Então, assim, o que acontece nesse contexto? E que dá nome ao Charles hoje, né? O Charles é até um nome de azar. Eu espero que o Charles III, a gente sempre deseja o melhor, né? Que o Charles III, ou Carlos III, tenha mais sorte, porque os outros foram assim, inspiraram revoluções. Um decapitado, o outro já foi sucedâneo de um movimento de guerra civil, que vai fazer com que o próximo rei tenha que se exilar, né? O seu herdeiro. O Carlos III hoje, eu acho que isso não está muito vivo na memória, é o que esperamos, né? De modo que ele pode ter sucesso, que o nome não seja um fator de azar para ele, né? Olha, aproveitando toda essa ligação, essa familiaridade, Portugal e Inglaterra, 1703, Portugal alia-se à Inglaterra e aos Países Baixos na Guerra da Sucessão Espanhola, contra a França e a Espanha, como você já relatou aqui também parte sobre isso. E nesse ano, Portugal e Inglaterra assinaram o Tratado de Methuen. Queria saber se, nesse recorte histórico aí, houve em algum momento uma tentativa da Inglaterra ou um pensamento de colonizar o Brasil? Não sei se colonizar, mas de fato de ter uma ascendência, sem dúvida. Sem dúvida. Porque a Inglaterra, ela... Já quando o Brasil estava sob domínio de Portugal? Já. Tanto que a abertura dos portos foi facilitada por esse interesse inglês. Porque uma coisa é o seguinte, quando os países, isso é relações internacionais, os países têm interesses. Quando a gente pensa na política realpolitik, os países têm interesses e um pode se aproveitar do interesse do outro também. Então, por exemplo, o Brasil é colônia de Portugal ou... Reino do Brasil elevado, ou antes o Estado do Brasil, ou as províncias brasileiras, eles faziam parte dos interesses dos ingleses, porque os ingleses comerciavam com os portugueses e compravam muitos itens que vinham do Brasil. E aí, quando, em 1808, a Inglaterra, tendo interesse em comercializar direto com o Brasil, para não precisar da mediação portuguesa, o Brasil também tinha interesse em não passar por Portugal. O Brasil, quero dizer, as elites brasileiras, aproveitando-se da presença de Dom João e aproveitando-se dos interesses dos ingleses, cria a abertura dos portos às nações amigas. As nações amigas era basicamente a Inglaterra. Então, esses interesses mútuos, assim,
se um país um reino, um império está querendo nos colonizar, será que não tem vantagem para a gente? Então, assim, às vezes a gente pensa que só o outro lado que manda e só o outro lado que dá as cartas, mas às vezes a gente sabendo o que ele quer, a gente pode se aproveitar. E essas questões de relações comerciais, até os dias de hoje, são assim. Cada um busca o seu interesse. E por falar em interesse, como são hoje as relações Brasil, República e esta Inglaterra, Reino Unido, monarquia, que hoje nos remete tanto à figura da rainha morta? As relações são ótimas, as relações culturais, como eu disse já, eu acho que estão até se fortalecendo na medida em que existe uma leitura constante da produção inglesa, traduções constantes de autores ingleses. Então, desse ponto de vista cultural, eu acho que está muito positivo. O Brasil quer entender mais a história da Inglaterra, até o interesse atual por monarquia, sendo a Inglaterra a monarquia mais famosa, né? A mais pujante e famosa do mundo, até pelo exemplo, né, de Elizabeth II ou Isabel II, o Brasil se interessou muito pela Inglaterra, pelo renascer do conservadorismo, enfim, por tudo isso que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, a Inglaterra está passando por um momento, assim, desde quando ela passa pelo Brexit e pela saída da União Europeia, o contexto internacional muda e as relações Brasil e Inglaterra, não mais intermediadas pela União Europeia, ficam um pouco confusas, né, de maneira que é preciso restabelecer essas relações com acordos bilaterais que ainda estão por serem bem encaminhados. Então, assim, as relações estão boas sem problema algum, mas para se intensificar, por exemplo, o Reino Unido, sendo a 5ª economia do mundo, o Brasil também está entre as 10. Se o Brasil não consegue, se o Reino Unido não consegue se afirmar diante das potencialidades do Brasil, é só o 20º parceiro comercial do Brasil. E o Reino Unido tem potencial para mais. Acredito, por causa dessas dificuldades dos acordos bilaterais que ainda precisam ser feitos depois do Brexit. Então, é uma questão de que o Reino Unido está se reinventando, deu azar de ter que fazer essa quebra de elo com a União Europeia e pouco depois, claro, que já era esperado pela idade, já era uma idosa, a rainha, mas são momentos de muitas quebras. Então, o Reino Unido precisa se reinventar, inclusive na relação com o Brasil. E ainda esse rompimento com a União Europeia se deu no meio da pandemia, o que atrapalhou ali realmente o bom andamento da economia britânica nesse momento, não é? A economia britânica está decaindo, né? Sim, a gente sabe que todas essas últimas questões, né, a pandemia, é um dos motivos, não só as polêmicas, mas um dos motivos pelos quais o Boris Johnson cai, também se deve à dificuldade de recuperar a economia, que é um dos desafios da nova Premier, recuperar a economia britânica, que é um dos fatores de orgulho britânico, né? Pois olha, gente, no próximo bloco a gente vai falar sobre o quê? Monarquia britânica e monarquias pelo mundo. Eu fiquei encantadíssimo ao conhecer, ao descobrir muitíssimas monarquias existentes nos dias de hoje e como elas funcionam com estados, com nações fantásticas que a gente tem aí e que pouca gente sabe, talvez, que ali haja uma monarquia naquele país. A gente vai para o intervalo e já voltaremos para falar sobre monarquias pelo mundo. Na sequência do Além da Notícia, agora, gente, nós vamos dedicar esses últimos blocos para falar sobre as monarquias existentes no mundo e, de modo muito particular, falar sobre o Reino Unido, a monarquia britânica. Mas eu já quero começar trazendo aqui uma reportagem que fala justamente sobre essas monarquias todas, para que a gente possa conhecer a existência de tantas monarquias interessantíssimas e que atraíram e atraem neste momento agora, quando a gente reflete a morte da rainha Elizabeth, atrai o interesse das pessoas. Dos 206 estados soberanos atualmente em todo o mundo, 43 estados são regidos por um sistema monárquico. A monarquia é uma forma de governo caracterizada pela sucessão hereditária ou eletiva do seu soberano, que, por sua vez, governa de sua ascensão até a morte ou abdicação. A maioria dos estados monárquicos atuais é dominado reino, enquanto alguns outros são definidos como emirados, sultanato e principado. Alguns países que ainda vivem a monarquia são Holanda, Espanha, Dinamarca, Arábia Saudita, Catar, Japão. A monarquia britânica, por exemplo, é uma monarquia constitucional
Isso significa que, embora o rei seja, por definição, chefe de Estado, o poder para redigir e aprovar as leis está nas mãos do parlamento. O monarca inglês é politicamente neutro. Com a morte da rainha aos 70 anos de reinado, o mais longo da história, o Reino Unido aguarda detalhes sobre a cerimônia de coroação do seu filho, o príncipe Charles, agora Charles III, que deve acontecer em até um ano. Aos 73 anos, ele será o monarca mais velho a assumir o trono. Depois de nos depararmos com esse belíssimo universo, eu quero aqui só destacar que a monarquia britânica, gente, ela reúne 15 países da Europa, Oceania, América Central e América do Norte. Aqui nós temos países, por exemplo, vou citar somente alguns aqui: País de Gales, Escócia, Austrália, Canadá, Jamaica, Nova Zelândia, Ilhas Salomão, dentre tantas outras. São 15 que pertencem à monarquia britânica. A rainha da Inglaterra, ela tem que tipo de influência nessas, agora o rei, não é? Nesses países que são independentes. São países independentes, por isso que eles têm os seus próprios parlamentos, conduzem suas próprias eleições e têm os seus primeiros ministros. A diferença é que eles têm relações com a monarquia. Eles devem, como chefe de Estado, um respeito especial ao rei. Hoje, o Charles III. Então, a gente sabe, por exemplo, no Canadá, isso é muito pacífico. A gente não tem muita reação contra a monarquia. Eles parecem que estão satisfeitos de fazerem parte da monarquia inglesa. Quando a gente vai para a Austrália ou para a Jamaica, a gente já tem uma certa reação. Porque a gente sabe que no Reino Unido está perto de 65%, 70% de aprovação à monarquia, porque essas pesquisas são feitas constantemente. Mas, quando a gente vai ao Canadá, isso já baixa 60%, 55%, um pouquinho mais da metade, e na Austrália isso está diminuindo a ponto de ser menos da metade. Então, existem reações, mas a importância é, primeiro, simbólica, de uma relação com uma das monarquias mais importantes e antigas do mundo. Em segundo lugar, a chefia de Estado continua ficando com o monarca. Isso significa também que numa ocasião, numa suposta guerra, numa possível guerra, esses países obedecerão, as suas forças armadas obedecerão ao monarca. Isso é bastante importante. Se a gente pensa numa crise mundial, a força que o Reino Unido e esses países relacionados, né, que são debaixo da monarquia britânica, e ao mesmo tempo a própria Commonwealth, que é um âmbito de relação entre vários outros países também pacíficos e que estão em relação de amizade e profundo diálogo e constante diálogo com o monarca inglês, que é o representante máximo da Commonwealth. A gente tem que eles têm uma força econômica, né? E a preferência econômica também se dá entre esses países, nesta hierarquia, e ao mesmo tempo uma força militar, uma pujança militar. Então não é pouca coisa. Agora, esses países, é importante até a gente dizer por que eles fazem parte, por exemplo, da monarquia britânica. É uma questão histórica, foram colonizados todos eles pela Inglaterra? Exatamente, esses países todos passaram por colonização, tanto no bom sentido, ou seja, povoadores ingleses foram lá, a gente sabe que esse é o caso do Canadá, quanto num sentido mais complexo, como no caso da Austrália, que grande parte de degredados e era uma espécie de prisão da colônia inglesa. E a Jamaica, que já foi uma colonização um pouco mais conturbada, porque é um país etnicamente diferente, né, dos ingleses. Então você tem as colonizações desse país, naturalmente por isso, né, são as razões históricas pelas quais eles fazem parte. Não foi simplesmente uma conquista de jogo de war, mas teve essa colonização, processos de colonização que duraram às vezes séculos. Esse domínio da língua inglesa no mundo se dá de fato a essa pujança da Inglaterra, esse domínio inglês pelo mundo? Sim e não. Sim, porque de fato essa comunidade britânica de nações, ela é extremamente influente, né? Como eu disse, economicamente, militarmente, não só culturalmente, mas um dos filhos que se separaram aí dos pais, né? Um dos filhos renegados são os Estados Unidos da América, que em 1776 declaram independência do rei Jorge III, ou seja, independência da monarquia britânica, e instituem uma república. Eles também cresceram
enormemente do ponto de vista. E aí vou te perguntar já rapidamente, por que os Estados Unidos eles se tornaram assim completamente independentes, quiseram se afastar, e por que hoje essas outras nações, essas 15 aqui que eu citei, e essas maiores que a gente conhece, Austrália, Bahamas, Canadá, Jamaica, Granada, tantas outras, por que não fazem o mesmo que os Estados Unidos fizeram? A gente não quer mais ter rainha, não quer mais ter rei. O que acontece é que nos Estados Unidos houve um motivo muito especial. Os Estados Unidos eram 13 colônias, eram chamados de 13 colônias britânicas, só que elas eram contíguas, elas eram vinculadas, elas eram fronteiriças. E eles entraram em guerra para variar, a Inglaterra contra a França é coisa que você vai estudar a história e você vai ver que é uma constante. Guerra dos 100 anos, Guerra dos 7 anos, é o tempo todo guerreando. Os franceses estavam invadindo parte ali, tanto que parte do Canadá fala francês, né? Verdade. Os franceses estavam invadindo parte da América do Norte e se vinculando com indígenas, com os nativos locais, para ficarem invadindo constantemente as colônias britânicas. Há uma guerra na América, que é um reflexo da Guerra dos 7 anos, e os americanos, digamos assim, os britânicos da América, são envolvidos nessa guerra. Muitos deles morrem, muitos deles sobrevivem, mas a guerra é vencida pelos ingleses da América. E aí, o parlamento inglês aumenta os tributos, ou seja, as famílias têm filhos indo para a guerra, filhos morrendo na guerra, pessoas morrendo e sendo invadidas em todo canto, e ainda tem que pagar mais tributo. Aí gera uma comoção. O pedido dos americanos, ou dos britânicos da América, era: nós temos que participar do parlamento para podermos aceitar a tributação, senão não vale. Tributação não vai valer aqui. Então eles estavam usando as razões do próprio direito inglês, Ronaldo, para poder se defender. O rei Jorge III e o próprio parlamento ele faz apostas cada vez maiores. Ele não aceita as reivindicações dos americanos. E o rei Jorge III ainda mandava insultos e dizia que ia enforcar se eles continuassem com essa brincadeira, enforcar os líderes. O que acontece? Eles declaram independência, formam um exército, só que era muito improvável eles ganharem essa guerra. A França ia acabar de perder para eles. Eles eram fazendeiros ali, era o maior império do mundo, então não foi nada fácil. Acontece que eles recebem apoio da própria França, que, enfim, envia reforços, eles conseguem apoio da Espanha, eles conseguem apoio da Holanda e fazem, e ao mesmo tempo, um heroísmo tremendo debaixo ali de George Washington, que é um dos maiores, provavelmente o maior pai fundador deles. Eles conseguem quase que miraculosamente, quase de forma milagrosa, a vitória. Então não foi nada fácil, né, Ronaldo? Eu acho que todos pensam duas vezes antes de entrar numa questão dessa. Ainda mais passado o tempo, a tecnologia militar depois das duas grandes guerras aumentou muito. Então, se não foi naquele momento em que era possível um fazendeiro bem treinado enfrentar um soldado profissional inglês, hoje, então... Vamos voltar aqui para a Grã-Bretanha. A sucessão britânica ela é regida por vários decretos. O mais importante é a Declaração de Direitos de 1689 e o Decreto de Estabelecimento de 1701. As regras de sucessão podem ser alteradas por um ato do parlamento. Como é que acontece essa sucessão? Como é que é a linhagem britânica? A linhagem britânica é sempre o filho mais velho, vai herdar com o falecimento ou renúncia daquele que é o herdeiro. Renúncias há, mas não é hábito. Tanto que tem muita gente esperando que o Charles III renuncie, de repente, para já passar a bola para o príncipe William. Eu acho improvável. Estou fazendo uma aposta aqui na TV. Ele já deu sinais. Ele já disse que não vai. Já deu sinais agora nesses discursos aí que não vai. Exatamente. Então, assim, por quê? Porque a tradição é que o rei ou rainha fique até o final. E ele já disse no seu discurso mesmo que ele vai, nos dias que lhe restam, ele vai corresponder ao regime constitucional britânico. Então, muita gente me pergunta, nossa, será que o Charles III vai arregaçar tudo? Que tem um filme, né? Um filme, Charles III. E nesse filme eles mostram o Charles fechando o parlamento, instituindo proibições malucas. E ele, na verdade, não é assim. E ele acabou de fazer um compromisso com a constitucionalidade do reino. Então, eu acho que vai ser mais pacífico do que os piores analistas esperam. E esse comentário, essa especulação que se gerou grande da renúncia dele e de passar para o filho, é porque parece que ele não era muito bem quisto lá. As razões dele não ser muito bem visto no meio britânico é por causa da sua separação com a princesa Diana, que era amadíssima pela nação? Eu acho, Ronaldo, que isso aí já é uma questão século XX, década de 90. Os brasileiros ainda têm isso muito na memória, mas nos Estados Unidos, quando você pega, na própria revista Time, um artigo que saiu ontem, ele diz dias atrás, né? Saiu dias atrás um artigo na revista Time que diz a monarquia britânica, né, em questão, monarquia britânica em questão. E eles colocam lá, por que Charles III é questionado?
polêmicas de declarações mais atuais e, ao mesmo tempo, por ocasião... Eles não falam da princesa Diana, eles falam mais de polêmicas até da família como um todo. Olha, Elizabeth II tinha muito prestígio, mas será que esse prestígio vai para o restante da família? Aí eles lembram quais são as polêmicas que mais chamam a atenção e reduzem o prestígio da família monárquica. As polêmicas causadas pelo príncipe Harry e, ao mesmo tempo, pelo príncipe Andrew. O príncipe Harry é de falar contra a própria monarquia, às vezes, e de se desvincular dos títulos e morar longe. E o príncipe Andrew, escândalos sexuais. Então, parece que não está na memória, vivo na memória, principalmente dos jovens, as questões com a princesa Diana. Claro que a série The Crown está, digamos assim, trazendo isso de volta. Agora, eu ouvi também de que, realmente, o príncipe Charles, agora o rei Charles, dava muitas declarações políticas que não eram simpáticas. Não, ele não só dava declarações políticas pouco simpáticas, como ele às vezes, sem ser chamado, fazia intervenções. Ele mandava uns bilhetinhos, Ronaldo, muito questionável, e às vezes alguns iam para a imprensa. Então tinha uma questão econômica ali que ele mandava um bilhetinho para o ministro, só que ele não estava autorizado nem pela rainha, sua mãe, e nem pelo parlamento a fazer isso. Então isso começou a causar problema. Ele queria intervir em questões dos outros países, em questões econômicas, mas ele também tem uma vida conturbada no sentido dos estudos que ele fez. Ele gosta muito de estudar esoterismo, e ele tem algumas esquisitices, mas eu acho que todos nós devemos torcer para dar certo e para ter momentos pacíficos para o mundo. Né? O produtor está me dizendo aqui o seguinte, Ronaldo, fala essa frase aí, olha, para os britânicos ou para a família real, o rei nunca morre porque tem sempre um sucessor seu, não é? Isso, o rei nunca morre. É uma frase que exige, o rei nunca morre. Tanto que na sucessão, no momento de morte, o rei morreu, viva o rei. É imediato. Em que sentido? Quando morre um monarca, logo o outro está empossado. Não tem tempo, não tem conversa, não tem... nesse sentido, o rei nunca morre. É automático já. É automático. Então, isso precisa fazer parte, porque justamente o que representa a monarquia? O monarca representa uma linha de continuidade, ele é a memória da nação. Ele representa tudo aquilo que já passou, tanto que ele tem um elo de sangue com os monarcas anteriores. Tudo aquilo que já passou de bom e de ruim. Ele é a memória viva da nação. E, ao mesmo tempo, quando ele morre, o seu sangue já passou, já tem o herdeiro. O herdeiro todo mundo já sabe. Então, imediatamente, o rei morreu, viva o rei. Já vem o outro rei. Isso aí, várias monarquias têm esse hábito também, não é uma característica só da monarquia britânica. A monarquia britânica, ela tem algumas características que se diferenciam de outras monarquias. Por exemplo, o monarca lá é comandante das Forças Armadas, ele outorga ao primeiro-ministro, ele tem algumas outras funções que determinadas monarquias, dependendo daquelas características que a gente citou aqui, a absoluta, ou a constitucional, ou a parlamentar, não tem. E isso favorece também essa boa aceitação do povo britânico? Sim, sem dúvida, porque ele tem algumas funções muito especiais, essa questão das Forças Armadas, mas ele, ao mesmo tempo, mesmo diante das Forças Armadas, ele vai obedecer também às instruções parlamentares, vai ouvir muito atentamente as instruções parlamentares e as decisões do primeiro-ministro. Então, não existe parlamento este que é votado, escolhido pelo povo. Isso, democraticamente. Então, não existe uma tradição recente, né, do século XX para cá. O século XX foi quase todo da Isabel e de seu pai, né, mas, ao mesmo tempo, você tem uma tradição recente de respeito aos primeiros ministros e à decisão parlamentar. Então, o rei acaba sendo mais esse símbolo de continuidade e, ao mesmo tempo, ele é um interlocutor. Ele está entendendo tudo e dando, como se ele fosse mais um representante da nação, como se fosse um representante inglês. A Inglaterra está viva ali. O coração da Inglaterra pulsa no coração do rei. Então, ele consegue ouvir o que a democracia está dizendo, mas ele também consegue dar orientações. Então, e nas conversas semanais, por exemplo, com o Premier, e ao mesmo tempo com essa característica de influir o mínimo possível. Agora, interessante é isso. Ele participa do governo, mas a rainha Elizabeth, ela não dava nenhuma opinião pública sobre assunto qualquer. Isso era muito interessante, não é? É o adágio reina, mas não governa. Porque para reinar você tem que estar acima, inclusive, das disputas ideológicas, das disputas de momento, né, da efervescência do momento. O rei, ele tem que estar num âmbito seguro, dizendo, eu sou a nação, eu represento a Inglaterra, e a Inglaterra vai resistir a essas
discussões, a essas polarizações, a essas dificuldades, a essa carestia, a tudo que se passa, a Inglaterra tem que... Por isso que o rei e a rainha, no caso da Elizabeth, tem que se mostrar sempre íntegro, forte e com as palavras de sofrimento, mas de resistência. O cinema, de modo muito particular, retratou nas últimas décadas, de forma fictícia, imaginária, talvez em algum momento de forma real, a figura monárquica, os reis, rainhas. O rei Arthur existiu de fato? O rei Arthur é muito interessante porque lendas inglesas são importantíssimas, né, do rei Arthur, e ao mesmo tempo em Portugal tem parte também de lendas que se remetem ao rei Arthur. Provavelmente ele existiu, não consigo te afiançar isso, Ronaldo, mas parece que foi um rei que existiu. Não temos como ter certeza de que a história foi exatamente aquela contada pelos relatos literários, mas algum rei Arthur provavelmente existiu. Se romantiza muito, não é? Eu quero tocar com você ainda, nesse momento final deste bloco aqui, sobre algumas monarquias pelo mundo que a gente mencionou que falaria aqui. Na África nós temos monarquias absolutistas, não temos? Temos. Essas monarquias absolutistas... São ditadores. São como se fossem... Monarquias absolutistas, elas correspondem a todo o poder concentrado no monarca, que é o que não há na Inglaterra e o que não havia bem no Brasil, não, na nossa monarquia. Isso significa que ele tem uma espécie, ele é o juiz último, ou seja, ele é o poder judiciário em última instância, ele é o executivo, ou seja, ele dá o governo. Ele não só reina, mas ele governa e, ao mesmo tempo, ele nomeia e demite os ministros. Ele não tem, digamos assim, algo de democrático. Ele não observa como é que está a opinião pública, ou ele não obedece, não é o líder das eleições. Ele nomeia, ele demite, ele exonera e, ao mesmo tempo, também é chefe das Forças Armadas sem nenhuma possibilidade de interferência da população democrática, do povo organizado democraticamente, e não tem, digamos, elites que possam fazer a mediação, que possam estar entre o povo e entre o rei, que é uma espécie de aristocracia. A Inglaterra tem a Câmara dos Lords, né, que é representada pelos bispos e por aqueles que têm título nobiliárquico. Então, quando você não tem isso, o rei reina absoluto e o rei governa. Então, aí você tem uma monarquia absolutista. E a gente tem também, por exemplo, no Oriente, algumas outras demonstrações de monarquias absolutas, por exemplo, países muçulmanos, não é? Os países muçulmanos, quando são... alguns são republicanos, outros têm alguns colegiados e outros são monarquias. São monarquias de característica mais absolutista, mesmo porque eles entendem que grande parte da lei já está dada em seu texto religioso, em seu texto sagrado principal, que é o Corão. Então, a obediência ao Corão, ela acaba se refletindo na obediência àquele que é o monarca, porque o monarca seria um representante sagrado disso. Então você tem as regras já estabelecidas por escrito no Corão, regras sagradas e jurídicas ao mesmo tempo. Nós aqui não. Nós temos as regras sagradas, que estão no âmbito moral, e as regras jurídicas que, ainda que derivadas da interpretação, muitas vezes, né, quando o povo majoritariamente elege cristãos, por isso que é importante que católicos votem também em católicos ou em cristãos, para que essa moral se reflita nas leis. Mas no Brasil não, se ateus, anticristãos se elegerem, eles conseguem fazer leis contrárias a isso. Quando você tem uma monarquia islâmica, a lei já está dada, quase que a lei toda está respondida no Corão. Então você tem um representante máximo que é o monarca, já tem a lei dada e ele é uma espécie de figura sagrada. Então tem essas questões aí que também envolve, claro que olhar uma por uma, daí é melhor chamar um especialista nesse mundo, né? Vai trazer nuances. Como se configura a monarquia japonesa? A monarquia japonesa é provavelmente a mais antiga do mundo, é uma monarquia que está aí de pé, passou por revoluções, dificuldades, invasões nos séculos XVI e XVII, às vezes recepções pacíficas, às vezes invasões, às vezes eles que não foram pacíficos, né? Os portugueses, por exemplo, cristianizando, os samurais foram convocados para matar os jesuítas e os portugueses. Então, assim, houve todas essas dificuldades, mas o Japão passa pelos períodos de Primeira e Segunda Guerra no lado errado, digamos assim, estavam com o eixo, né? E o Japão resiste a isso enquanto um império. E o imperador, ele representa uma espécie de divindade que vem da religião mais tradicional no Japão, ainda que o budismo seja muito popular, o shintoísmo é a religião mais antiga e que às vezes se confunde e se mistura com o budismo. E ele é um dos representantes sagrados dessas famílias que são, digamos assim, herdeiras de divindades Shinto. Então, é a monarquia mais antiga do mundo e conseguiu recepcionar
em seu bojo ali essas características da democracia moderna. Então é muito curioso, é um país que às vezes você pensa, nossa, ele parece que você volta no tempo de observá-lo mais de perto, mas ao mesmo tempo ele tem aquilo que existe de mais moderno em tecnologia e em sistema político. Então os japoneses são muito inteligentes. O Brasil sendo o segundo país com mais japoneses no mundo depois do Japão, a gente tem uma certa admiração pelos japoneses, né? E lá é imperador, mas também se fala regime monárquico, não é? Mas vamos lá. Para concluir agora, nós temos Espanha, Suécia e algumas outras monarquias que são assim suaves, serenas, que não aparecem tanto, mas tem reis ali, tem rainhas, tem príncipes e princesas. Mônaco, por exemplo, não é? Liechtenstein. Sim, como é que se caracterizam esses? Essas monarquias, elas são interessantes, que são, como elas são um pouco menos rígidas e menos famosas, até porque a monarca britânica, esse é o mérito, talvez até pessoal da Elizabeth II. Quando a gente fala em rainha, todo mundo pensa nela, né? Às vezes está jogando xadrez, pensa na rainha, está Elizabeth II ali. Mas outros povos com reis e rainhas, como você deu exemplo, países nórdicos como a Suécia, ou mesmo a Espanha, que teve a sua monarquia substituída por uma república questionável, digamos assim, ditatorial em alguma medida, e posteriormente a monarquia foi restabelecida. Os monarcas, por exemplo, na Espanha, muitas vezes eles têm um hábito diferente de renunciar, de passar o bastão. É uma monarquia mais light nesse sentido de que a inglesa parece mais rígida. E, ao mesmo tempo, essas monarquias, você vê que elas também são muito modernas em seus sistemas, né? As monarquias escandinavas, elas têm famílias reais muito próximas também do povo, um pouco menos reservadas e, digamos assim, em pedestais um pouco menores, mas ao mesmo tempo elas são muito benquistas e a popularidade lá, se a gente percebe a percentagem, o percentual de popularidade e de adesão ao regime monárquico é altíssimo. Isso significa que lá tem liberdade política, porque também tem eleições. Eles têm representantes que são eleitos e não são excessivamente pagos. E a gente sabe que na comparação do valor gasto de tributação com os monarcas, tanto da Inglaterra quanto desses países, né? Espanha, Suécia, Noruega, Japão, o valor gasto com os presidentes da República é maior. Porque o valor gasto com os presidentes da República são gastos também com os ex-presidentes. Só por curiosidade, eu li que o regime monárquico britânico custa para um pagador de imposto ao ano $6. E lá eles disseram, compensa manter o regime monárquico aqui, porque ele é mais barato do que o retorno financeiro que ele traz para a nação. Para cada cidadão britânico, a monarquia custa por ano $6. Custa por ano $6 e o dinheiro que é revertido pelo turismo, não, essa coisa da família real atrai tanto turismo, visitação a palácios, essas visitas, esse turismo histórico-cultural que eu acho que o Brasil aproveita pouco, poderia aproveitar mais. Mas o Brasil não como monarquia, claro, mas as monarquias têm esse forte. E aí, então, a família real, ela lucra mais do que gasta. Sim. E, no caso, as repúblicas gastam mais do que lucram e, ao mesmo tempo, a sustentação dos presidentes e ex-presidentes fica mais caro do que a sustentação de família real. É uma coisa que pouca gente sabe. Uhum. Que, em geral, se pensa assim, nossa, eu não quero sustentar uma família. E acaba sustentando presidentes e ex-presidentes sem saber. Vamos lá, gente. Olha, esse bloco fica por aqui. No próximo, 70 anos da Rainha Elizabeth no poder. E agora, nesse momento de transição, a gente vai trazer aqui coisas curiosíssimas sobre a monarquia britânica, especificamente, e a Rainha Elizabeth. Até já. É uma noite extraordinária aqui no nosso Além da Notícia. Já falamos sobre o bicentenário da independência, Brasil monarquia, Brasil república, e agora nós vamos falar sobre a monarquia britânica, depois de termos passado por algumas monarquias do mundo. Rainha Elizabeth, que agora já é falecida e já temos o seu sucessor. Mas essa mulher tem uma história extraordinária, encantadora. Eu vou pegar aqui apenas um detalhe importante. Após a morte do seu pai, o rei George VI, aquele do filme O Discurso do Rei, que ele era gago, e a gente ri pra caramba assistindo o filme. Ela foi coroada em 1953, e de lá para cá, essa mulher, como rainha, presenciou os grandes acontecimentos do século passado e os principais agora deste século. Quem foi essa mulher, hein? É uma mulher extraordinária pelo fato de que ela suportou um fardo tremendo, porque o século XX, a década de 50 do século XX, na qual ela foi coroada, era um período dificílimo, porque era um período ainda do pós-guerra, contexto da Guerra Fria,
E a gente sabe que ela, ainda que não estivesse coroada, mas como princesa herdeira, ela viu muita coisa. Como jovem. Como jovem, nascida em 26, ela ainda muito criança, né? Houve vários acontecimentos importantes, entre os quais, a crise de 29, ela era muito pequena, mas ela estava viva. A gente tem a própria ascensão do nazismo em 33, a questão da Segunda Guerra Mundial, ela já viu como uma criança, como uma jovenzinha, e já como uma jovem atuante, todo o desfecho da Segunda Guerra e ao mesmo tempo... 18, 19, 20 anos. Isso. Como uma jovem atuante, inteligente, já prestando atenção e sabendo que iria herdar, e ela suportava já, desde criancinha, o fardo de quem é herdeiro. E entrou na guerra, foi trabalhar. E ela foi enfermeira de guerra, trabalhou na guerra. Então a gente sabe que ela não foi só uma observadora inativa, né? Então, ela, quando é coroada, ela já tem uma maturidade tal, ela já viu tanta coisa acontecer, que, ainda que ela fosse jovem, né, ela até foi coroada muito jovem, e por isso que ela teve completou o jubileu de prata recentemente, né, teve 70 anos aí de rainha coroada. Isso significa que ela foi a mais longeva, né, rainha. Foi o reinado que mais durou na história da Inglaterra. Da Inglaterra e do mundo. Ela só perdeu para um outro rei, que eu agora não me recordo, mas eu falei dele na semana passada, no dia da morte dela, que reinou por 72 anos. Então, ela é a segunda mais longeva da história humana. É a segunda mais longeva da história humana. Você imagina o que a gente presenciou, né? Porque... E o filho dela, atual, o rei da Inglaterra, o rei do Reino Unido, o Charles III, é aquele que assumiu com mais idade. 73, sim. Mas vamos lá então, já que ela viveu tantas coisas, conviveu com tantas personalidades, e aqui a gente nem mencionou também isso, né? Tantas personalidades com quem ela conviveu, mas eu quero trazer aqui dois ex-primeiros ministros ingleses. O Winston Churchill. Como é que foi o relacionamento dela com o Churchill? O Churchill era alguém também assim, de um temperamento explosivo, mas ao mesmo tempo era querido, era uma coisa adorável, mas ao mesmo tempo preocupante. O relacionamento dela com o Churchill é motivo de várias séries e filmes, porque é algo muito curioso. Ela, jovenzinha, conseguindo estabelecer uma relação de respeito, admiração, mas de autoridade com o velho leão, que era considerado o responsável, ou um dos, mas talvez o maior responsável, e dentro do ponto de vista dos ingleses o maior responsável pela vitória na guerra contra o Hitler, que é um dos maiores demônios da história, né? Um dos personagens mais odiados, com razão, da história. Então, assim, a gente percebe que o Churchill, na medida em que ele era muito culto, o domínio da língua inglesa, ele não gostava muito de latim, que ele estudou quando criança e abandonou, mas ele era muito bom, domínio da língua inglesa, literatura inglesa, tinha escrito romances, era um pintor, tinha uma experiência política muito grande, já herdada do pai, era um nobre, ele tinha uma vivência internacional imensa, já tinha presenciado guerras, liderado guerras com insucesso, liderado guerras com sucesso. Ele chega diante de uma rainha jovem, uma menina, às vezes apelidada de Betinha, né? Ela consegue se impor no sentido de ser autoridade. Isso é muito bonito de se ver, porque a gente percebe que ela, na verdade, não era ela era algo mais, ela representava a coroa, essa linha de continuidade, ela é um elo nessa corrente. E ele, ainda que em pessoa representasse muita coisa, coisas que superavam e transcendiam até a pessoa dele, ele ainda assim era uma figura do momento, eleita e depois não eleita. Então, assim, ele tinha um aspecto de o derivado imediatamente da democracia, ou seja, das transições, das mudanças constantes de opinião. Ela fazia parte da estabilidade. E ele também, sabendo do seu tamanho, também sabia respeitá-la. Ele também sabia respeitá-la, exatamente. Primeiro, por ter consciência de quão grande ele era, mas segundo, também por ter consciência de que o respeito à coroa era extremamente importante para a própria manutenção de tudo aquilo pelo que ele deu a vida, que era a manutenção da vida cristã, inglesa, ocidental, como ele a protegeu. Vamos trazer aqui uma outra personagem. Margaret Thatcher é chamada de Dama de Ferro, que ali no final da década de 70, começo de 80, ela assume a chefia do Reino Unido, e ali a rainha já tinha cerca de 50 anos.
Mas eram duas grandes mulheres. E aí, como é que foi? Naturalmente que algumas chispas ocorreram, né? Mas mesmo assim, mesmo com algumas questões de rivalidade, a gente percebe muita compaixão, compreensão mútua, apoio mútuo. Mas A rainha era conservadora? Porque a gente está falando aqui de personagens conservadores, hein? São dois personagens conservadores. A Margaret Thatcher com características de um certo liberalismo tradicional, mas conservadora também nos costumes. E o Winston Churchill, um dos grandes representantes, um dos ícones do conservadorismo. Sim. A rainha, ela era conservadora no sentido em que ela é a responsável pela preservação, ou seja, pela conservação de algo muito antigo e de tradições. Mas, ao mesmo tempo, como ela é responsável também pelas gerações futuras, ela também tem uma abertura para a inovação, de modo que ela consegue compreender as lutas partidárias que acontecem na Inglaterra. Então, quando a inovação, o moderno, o juvenil aparece e, ao mesmo tempo, as questões trabalhistas, as questões daqueles mais desfavorecidos, elas aparecem, se tornam candentes, ela também tem a sensibilidade de perceber que, às vezes, a razão está ali. Esse é o grande da coroa, é o grande de Elizabeth II. E mesmo diante, a Margaret Thatcher já era mais dura, porque a Margaret Thatcher veio de baixo. E ela percebia que foi com a tenacidade, com o trabalho duro, com o acordar cedo, que ela prosperava. Então ela via, pobre, que trabalhe, né? Ela tinha esse olhar mais duro. A Elizabeth, ela talvez tinha mais condição, parece paradoxal, mas ela tinha mais, pelo desafio da coroa, de interpretar todos os lados e, ao mesmo tempo, por ter uma sensibilidade com todos os súditos. Agora, quanto a Margaret Thatcher, assim, a gente sabe que ela era conhecida como a Iron Lady, né, a Dama de Ferro, porque ela, ao mesmo tempo, ela peitava os homens e, às vezes, grupos inteiros de homens do próprio partido dela e do outro partido para mostrar as razões que ela tinha, uma das quais é essa mesma, a que eu já me referi, que não era para ficar dando política assistencialista, porque isso quebrava todo mundo. Você tinha que fazer com que as pessoas se empenhassem cada vez mais pelo trabalho e que houvesse uma política de abertura para o mercado para que todos enriquecessem por meio do trabalho. Então, ela tinha essa visão. Uma política contrária à assistencialista. E a gente sabe que nas guerras, a gente tem aqui na América do Sul, as Falklands, né? A questão das Malvinas. Ela foi, assim, uma líder, né, impetuosa, que ainda que a gente já tenha discutido que corresponde à rainha, as decisões são respeitosamente concedidas muitas vezes ao primeiro-ministro. E ela, como premier, atuou aí e debelou as revoltas dos argentinos nas Ilhas Malvinas. A atual primeira-ministra britânica, a Liz Truss, que acabou de ser empossada pela rainha, 2 dias antes a rainha falece, ela é tida como uma segunda Margaret Thatcher. E eu gostei muito de um ato dela. Ela nomeou como ministra da Saúde uma mulher pró-vida. Isso é um sinal do conservadorismo e um sinal, para nós, edificante. Porque é um sinal, ela vem da democracia, ela é uma líder eleita e que se tornou líder do Partido Conservador. E a gente sabe que acaba de, né, sair, se demitir, um líder conservador também, Boris Johnson, que se atrapalhou, teve dificuldades, não conseguiu reerguer a economia, e uma outra líder conservadora. Isso significa que o conservadorismo, a ideia de soberania que deu razão ao Brexit, a mesma ideia de proteção das tradições, uma ideia até de proteção monárquica, tem prevalecido na Inglaterra. No mundo em que parece que todo mundo está se tornando muito moderno, identitarista e, ao mesmo tempo, contrário a tudo que vem do passado, a Inglaterra se mostra aí também um baluarte do conservadorismo e de respeito a algumas pautas que são muito queridas, por exemplo, pelos cristãos, entre os quais o aborto, que é algo que os cristãos não põem em questionamento. E, às vezes, quando a política converge para aqueles que... a gente pode até dizer assim, são inimigos da vida desses fetos e entendem a forma diferente, né, essa questão, isso causa uma modificação tremenda e muito ruim nos povos. Sim, apenas fazendo uma menção aqui também, para que a gente possa até orientar bem todas as pessoas que nos acompanham. Uma rainha, por exemplo, é uma chefe de Estado, isso, não é? E, por exemplo, um primeiro-ministro é um chefe de governo. Isso, o chefe de Estado, ele responde
por questões que dizem respeito mais a esse aspecto permanente. O Estado permanece ainda que mudem os governos, ainda que mudem os partidos. Para o Estado permanecer, você não pode deixar com que o Estado, ou seja, o país, o arcabouço institucional e ao mesmo tempo a memória cultural, com que o país ele seja dissolvido nas guerras partidárias. Então o Estado está acima dos partidos. No Brasil, o chefe de Estado é o presidente da República, chefe de governo é o presidente da República. Isso, então, pode mostrar que o Brasil pode ficar mudando de direção quase completamente a cada eleição ou a cada década. Lá, não. O Estado tem permanências asseguradas, enquanto que o governo tem aí sim o direito total, dentro das suas prerrogativas governamentais, de fazer as alterações partidárias que deve. Então, esse é um dos segredos dos sucessos aí da monarquia britânica. Ainda que o Brasil, repito, nós respeitemos a nossa república e queiramos que ela dê certo, as repúblicas experimentadas pelo Brasil têm também experimentado muita instabilidade pela falta dessa preservação de uma figura de Estado. Já eu quero falar da visita da Rainha Elizabeth ao Brasil, mas antes ainda, o Papa é um monarca? O Papa é um monarca. O Papa é um monarca e a gente enxerga muito claramente pelo seguinte. Primeiro, o Papa ele é a figura máxima que representa esse povo. Os fiéis católicos representam um povo. E a organização desses fiéis, existem organizações dos fiéis católicos, elas são organizações, digamos assim, espelhadas na democracia, organizações democráticas. Já as organizações já ligadas ao clero são como ordens nobiliárquicas. E no topo existe o Colégio dos Cardeais, que elege por sua vez o monarca, que é o Papa. É um monarca, aí que está, as monarquias são várias, as repúblicas são várias. Às vezes as pessoas gostam de facilidades, mas o mundo é mais difícil, Ronaldo. A monarquia da Igreja Católica é uma monarquia eletiva e vitalícia. O Papa pode renunciar, já vimos no caso de Bento XVI, mas sem renúncia é vitalícia, é a vida toda. Só que não é hereditária, naturalmente, porque o Papa nem tem herdeiros. Ela faz parte de uma eleição estabelecida pelos cardeais. No caso da monarquia britânica, ela é uma monarquia vitalícia e hereditária. E você citou, as repúblicas são diversas também. Por exemplo, Itália tem chefe de Estado que é o presidente e tem o primeiro-ministro. Portugal igualmente, não é? Exatamente. Muito bem, seguindo, olha, como eu antecipei, a Rainha Elizabeth esteve no Brasil em 1968 e até hoje foi a única viagem de uma monarca britânica aqui à América do Sul. A visita da rainha e seu marido, o príncipe Philip, ao Brasil foi durante o período militar. Começou no dia 1º de novembro e acompanha aí a reportagem. A Rainha Elizabeth II pisou em terras brasileiras em Recife no dia 1º de novembro de 1968. Era período militar. Começava ali uma viagem de 11 dias por 6 cidades brasileiras. Depois do Recife, a família real foi a Salvador, onde visitou a igreja e o mercado modelo. Passou por Brasília, São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro, onde assistiu a uma partida de futebol e se encontrou com o rei Pelé. No 5º dia de viagem, o casal foi a Brasília. Na ocasião, Elizabeth II discursou no Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai ter a honra de ouvir o discurso de Sua Majestade, Rainha Elizabeth II. Mr. President, Your Excellencies, members of the Senate and House of Deputies, I have been much moved by your welcome. Afirmou que o relacionamento entre Brasil e Reino Unido poderia florescer e crescer um futuro em benefício da estabilidade e da paz no mundo. Mr. President, one of the things which impresses me most about Brazil is the patriotism and unity of the Brazilian people. May God bless your deliberations and grant success to your labors. Rafael Nogueira, a gente olha para essas imagens, a gente olha para aquele momento da nossa história e vê a rainha aqui tão jovenzinha, é encantador. É encantador. A gente sabe que ela esteve aqui em Brasília e visitou uma escola lá na 308 Sul. A gente tem uma placa
de homenagem feita também pela Embaixada Britânica ao Brasil e para marcar a visita dela à escola. Então ela esteve em Brasília também. Mas ela também assistiu um jogo de futebol. A gente tem que lembrar que futebol é um esporte britânico e que o brasileiro aprendeu a ser o dono do esporte. Faz parte para nós. Faz parte das nossas relações com a Inglaterra. Ela fez questão de assistir a um jogo do Pelé e tirou fotos com o Pelé posteriormente, que acabou ganhando o jogo, fez 3 gols lá. Então, assim, a gente percebe que ela fez uma visita, tá? Em 1968 era o governo de Costa e Silva, o presidente Costa e Silva, e foi uma visita muito bem quista, muito bem vista e lembrada. E na ocasião, ela foi recebida pelo vice-presidente. Costa e Silva parece que não estava presente. Ela fez um discurso aqui no Congresso Nacional. E esse vice-presidente, me contaram depois que eu também falei sobre essa reportagem no rádio, ele foi pai de um padre muito famoso aqui em Brasília. O nome do vice-presidente era alguma coisa Aleixo, agora não me vem aqui à mente. Pai do padre Aleixo aqui de Brasília, muito famoso, queridíssimo, um homem muito culto. Olha que extraordinário. Pois é, vamos seguindo. E o soberano mais longevo da história do mundo foi Luís XIV da França. Acabei de receber aqui a informação. Sim, foi Luís XIV. 72 anos. Muito bem. Seguindo ainda, a rainha Elizabeth, ela fez uma mudança muito importante. O fim da prioridade dos homens na linha de sucessão ao trono. Agora, a prioridade é do herdeiro mais velho, seja homem ou mulher, e isso já recai agora, por exemplo, no filho dela. Mas é uma mudança importante, né? É uma mudança importante que não faz mais aquela velha distinção, né, que colocava como primogênito o homem, né, a necessidade de fazer a herança, e só se houver mulheres é que as mulheres reinariam. Então agora não, já está estabelecido que o mais velho vai herdar, como eu já tinha explicado. E ao mesmo tempo ela também tirou a necessidade de serem todos anglicanos, né, ligados à igreja. Isso que eu ia falar, o fim da proibição do casamento de herdeiros da família real com católicos. Exatamente, o catolicismo romano está cada vez mais sendo bem recebido na Inglaterra, que a gente sabe que foi uma coisa muito conturbada, a construção da monarquia Conta inglesa. pra gente, porque a rainha Elizabeth, ela é fruto dessa herança aí do rompimento com a Igreja Católica. E, naturalmente, a monarquia inglesa, ela se fortalece muito com uma figura chamada Henrique VIII, que ao mesmo tempo que se nomeou Defensor Fidei, ou seja, um defensor da fé, era um católico. Católico, assim, bastante devoto. Tanto que um dos seus ministros principais, um dos seus chanceleres foi Thomas More, que depois vem a se tornar São Thomas More. Por João Paulo II. Canonizado. Thomas Padroeiro More, dos políticos. Sim. São Thomas More, ele foi um dos ministros ali do Henrique VIII e morreu negando a tentativa de Henrique VIII de se casar pela segunda vez, mesmo com a sua ex-esposa viva, ou seja, ele não era um viúvo, e sem motivo algum para anulação do casamento. Ele já tinha pedido ao Papa a anulação do casamento, o Papa não tinha concedido, então reúne-se o parlamento depois e eles fazem um ato para o ato de supremacia, para mostrar que eles estavam acima das decisões do Papa e que ele podia casar com quem ele quisesse e que, portanto, o rei se tornaria o chefe supremo da religião católica, na verdade, que se torna a chamada religião inglesa ou religião anglicana, da religião cristã ali na Inglaterra. Então, nesse momento, ele joga Roma de lado, persegue bispos que queriam se manter fiéis a Roma e ao Papa e acaba construindo uma nova hierarquia. E, na verdade, a rainha era a chefe desta igreja e hoje o rei Charles é chefe desta igreja. Então, uma reaproximação que também foi feita. A Igreja Católica também diminuiu, digamos assim, os ataques e a rispidez com que se referia à Igreja Anglicana, vice-versa, mas a gente está criando uma relação de paz e eu acho que essa concórdia pode vir muito bem a calhar aí para o mundo. Pois é, olha, 500 anos depois, mais ou menos, não é isso? Isso. Mais ou menos isso. Um rei que era católico, um homem devoto, admirável, por causa de um desejo particular dele, muitos dizem vaidade, e por ter se corrompido, ele então rompe com a fé católica, com a Igreja Católica, e leva a nação inteira a romper com o catolicismo. Exatamente. E as consequências estão até hoje lá na Inglaterra, não é? Sim. Mas agora com essas relações sendo cada vez mais aproximadas. Muita gente diz que o Charles III, ele é divorciado, casou de novo, tudo, mas o Henrique VIII, que é o fundador da monarquia como ela está hoje, teve 6 esposas. E depois dessa segunda, com quem ele depois não teve dessa segunda, boa relação, aí que ele errou mesmo. Degringolou. Foi. Mas vamos lá, então. Já chegando aqui ao encerramento do nosso programa,
A rainha será sepultada no próximo dia 19, agora, segunda-feira. Chefes de governos e chefes de nações estarão presentes, entre eles o presidente do Brasil estará presente também. E eu gostaria de saber o seguinte: quais serão os desafios neste momento da história do rei Charles III? Os desafios para o rei Charles são grandes, porque como Charles III, ele está representando uma quebra. E essa quebra, bom, veio o Brexit, ele está pós-pandemia, uma das pandemias mais traiçoeiras do mundo, e ao mesmo tempo ele está passando pelo falecimento de uma rainha benquista, prestigiada no mundo todo, prestigiada internamente e ao mesmo tempo muito devotada ao seu serviço. Ela realmente deixou a mulher Elizabeth, morrer em parte para que a rainha pudesse viver nela. Então a coroa pesou mais do que os próprios desejos, os prazeres e a vida dela. O Charles, príncipe de Gales, na verdade ele teve uma vida pessoal muito conturbada, com muitos desejos atendidos, busca por prazeres e ao mesmo tempo com extravagâncias. Agora a coroa tem que pesar. Então ele tem que perceber que as frases que ele emite por escrito ou de forma oral têm repercussão mundial, tem repercussão interna e tem repercussão mundial. Ele tem que perceber que se ele não mantiver todo o prestígio alcançado por sua mãe, a popularidade da própria monarquia, da dinastia e todo o êxito da missão de sua família pode vir por água abaixo. Então ele é o responsável pela manutenção da monarquia, pela manutenção de aspectos de um mundo que já foi embora, tradições que são importantes para nós hoje, ritos que são importantes, e ele precisa manter tudo isso. Vamos torcer para ele ter esse sucesso, porque esse sucesso significa o sucesso dos ingleses e nós torcemos, os brasileiros sempre torcem pelo sucesso alheio, né? Nós somos os patriotas, acho que, mais legais do mundo, porque a gente quer o bem do Brasil, querendo o bem também dos outros povos. Isso realmente é do brasileiro. Rafael, foi um prazer grande receber você aqui mais uma vez. Obrigado por essa aula, por nos trazer esse conhecimento todo, nos encantar nesta noite. Tenho certeza que quem está em casa gostou pra caramba também. Obrigado. Eu que agradeço, Ronaldo, agradeço ao público também. Sempre um prazer estar aqui na Canção Nova. Todo nosso. E a você que esteve conosco, seja sempre bem-vindo a este programa, mas aproveito para pedir, agora torne esse programa mais conhecido ainda, compartilhe com outras pessoas. Você já pode agora reassistir no Canção Nova Play a partir desse instante. Grande abraço a todos, até a próxima semana, se Deus quiser, em mais um Além da Notícia.